para as suas salas também. Deus nos dá o privilégio de diversas formas sentir a presença dEle. Não só durante um culto, mas creio eu, na sua devocional, no seu tempo de reflexão, no seu tempo de meditação, tempo de oração, você tem o privilégio de sentir Deus. Coisas que muitos gostariam de sentir, de alguma forma não conseguem. As pessoas nos tempos de Jesus muitas vezes se aproximavam dele para tentar sentir um pouquinho essa presença desse mestre, desse homem poderoso profeta, que nem sempre era compreendido, mas eles queriam sim estar perto. Numa certa ocasião, um texto relatado em João capítulo 6, Jesus mesmo diz que quando o pessoal estava se aproximando dele, ele diz: vocês estão aqui à minha volta, vocês estão me cercando aqui, não porque compreenderam o milagre da multiplicação, mas vocês de alguma forma querem mais alimento, vocês querem comida, vocês querem coisas físicas, e nessa expectativa egoísta, vocês estão aqui agora procurando a minha presença, procurando estar perto de mim. Eu quero ler dois textos hoje para a nossa meditação, de duas pessoas que estavam na presença de Deus, que experimentaram algo na presença de Deus. Primeiro texto nós encontramos em Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante. Depois um pouco mais adiante a gente vai ler outro texto de Marcos, que vai nos trazer um novo relato bíblico, uma nova experiência de alguém que foi observado intensamente por Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 em diante. Diz o seguinte: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho para ninguém ou contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. E quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Depois, na continuação, lá pelo versículo 28 em diante, aí Pedro disse, Jesus fala da dificuldade das pessoas abandonarem algumas coisas. Aí Pedro diz o seguinte: Senhor, veja só, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E aí Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, é aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É curioso que esse homem, quando Jesus estava saindo de viagem, ele chega correndo, diz o texto,
e se prostra diante de Jesus e coloca lá a sua questão, a sua pergunta. Ele diz: o que eu devo fazer para receber a eternidade, a vida eterna, esse algo mais que eu não consigo comprar, talvez com as minhas coisas, com a minha riqueza? Como é que eu faço para receber a vida eterna? Essa era a grande preocupação desse jovem, também conhecido como jovem rico. E aí Jesus começa a conversar com ele e pergunta: o que você já tem feito? Sabe os 10 mandamentos? Ele diz: eu sei, desde criança eu sigo isso. Isso aí para mim já é rotina, é dia a dia, coisa fácil. Aí Jesus olha para ele com amor e diz: falta uma coisa só. Pegue o que você tem, venda, dê aos pobres, e depois você me segue. E você terá riqueza no céu. O foco desse jovem era exatamente a riqueza. Depois de ouvir isso, diz o texto que ele fechou a cara, não quis mais conversar, não tinha mais assunto, ele fechou a cara e saiu. Veja só, quando Jesus estava de saída para certo lugar, que eu não sei qual é, Jesus de saída, ele vem correndo e se prostra na frente dele, impedindo que ele continuasse viagem. E diz: eu tenho uma questão importante a ser resolvida. O que eu faço para receber a vida eterna? Jesus dá dica, mas de alguma forma ele não consegue assimilar, administrar isso. E até os próprios discípulos dizem: mas isso é muito difícil, é muito complicado, abrir mão de algo, deixar algo é muito difícil. Obviamente cada um tem as suas dificuldades em relação a isso. E aí Jesus diz, um texto que está intercalado no texto que nós lemos, Jesus diz: é verdade, para os homens isso é impossível, mas para Deus não é. E aí Pedro diz: pois é, Jesus, veja só, nós deixamos tudo, barcos, a nossa empresa de pesca, todo o nosso comércio de peixes, nós deixamos tudo, e agora nós estamos seguindo o Senhor. E aí Jesus diz: pois é, aqueles que deixam tudo por causa do Evangelho, por causa de mim, receberão 100 vezes mais. E aí no finalzinho, final do versículo 30, então está a resposta do jovem rico, mas obviamente, ou provavelmente ele não estava mais presente. No final, Jesus diz o seguinte: vocês receberão 100 vezes mais casas, irmãos, mães, enfim, todas as coisas das quais vocês abriram mão, vocês receberão 100 vezes mais, e também perseguições. Obviamente isso, ninguém quer 100 vezes mais, mas enfim, perseguições, e no futuro vocês receberão a vida eterna. Eu creio que essa é a grande questão também nossa. O que eu vou receber, o que eu ganho com isso? Eu estou aqui na presença de Deus, hoje já foi lido o Salmo 100, da forma como nós devemos cultuar, qual que é a verdadeira posição do coração, mas no fundo, todo mundo quer saber o que eu ganho com isso. Ou talvez poderia estar em outro lugar, ganhando em dobro, ou ganhando algo a mais. E talvez por essa razão, 1, 2 ou 3 ficaram em casa hoje, porque queriam ganhar algo mais, e por essa razão o tempo, o horário, aquelas 2 horas de chegar aqui, cultuar e depois voltar para casa, seriam demais. É bem melhor talvez pegar algumas frações do culto gravado, depois assistir aquilo e dizer: está tudo bem comigo, graças a Deus pude participar do culto, participei do culto em meia hora e aprendi mais do que muita gente que lá estava sentado. E aí obviamente a pessoa pensa naquele que estava dormindo no culto, enfim. Aqui nós temos uma questão que é uma questão nossa, a eternidade. Só que eternidade para nós não é palpável, não é compreensível, é uma dimensão diferente daquela que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos explicar eternidade com os conceitos físicos nossos, explicar eternidade daquilo que nós vemos durante o dia, e a gente tenta então traçar um paralelo. Eternidade, na minha opinião, deve ser, e aí cada um tem a sua filosofia em relação à eternidade. Mas afinal, o que é vida eterna? E essa era a grande questão também desse jovem.
desse homem que se lança aos pés de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: eu quero saber como é que eu chego à vida eterna, como é que eu consigo isso? Deve ter ouvido falar sobre a eternidade, como é que eu consigo isso? Eu estou me dando super bem em todas as áreas da minha vida, mas como é que eu faço? E quando ele ouve a resposta, obviamente isso não se encaixava na programação pessoal, não se encaixava nos princípios e valores que ele tinha, e por essa razão ele saiu de lá contrariado. Ele não queria mais conversar com Jesus, e o texto fala que ele saiu de lá daquela conversa triste. E aí nós temos um outro episódio, texto de Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, aqui nós não temos o relato de um jovem, mas de uma senhora, uma viúva, a gente não sabe a idade dela, enfim, uma senhora que vai ao templo, tem lá na sua rotina ir ao templo, de dar a sua oferta, de cultuar a Deus. Um pouco mais adiante, Evangelho de Marcos capítulo 12, versículos 41 ao 44, Jesus estava no pátio do templo, e lá ele observava a movimentação. Veja só, por que Jesus fazia isso? Talvez até para depois contar uma e outra parábola em relação ao comportamento das pessoas. Só que aqui ele está observando perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Veja só que diferença. O jovem, ele já tinha um bom capital e achou que seria complicado demais ofertar alguma coisa. A viúva, que já não tinha lá muitos recursos, não tinha lá muitas condições, muitas oportunidades para ganhar dinheiro, ela pega as moedinhas dela de pouco valor e põe tudo na mesma caixa. Como as pessoas são diferentes. Os dois estavam na presença, como a gente costuma usar na gíria gospel, os dois estavam na presença de Deus. Os dois estavam face a face com Deus. Os dois estavam diante do mesmo desafio. Os dois estavam com moedas no bolso. Os dois estavam ali para ofertar, para adorar a Deus, mas a postura tão diferente. Jesus sublinha a atitude dessa viúva, e em relação ao outro, aproveita a ocasião para ensinar princípios de eternidade. Jesus observando o movimento. Veja só, muito mais do que a nossa observação, nossa avaliação de nós mesmos, Jesus observa o que nós fazemos. Ele sabe o seu movimento, não só para colocar anjos, guardar sua vida, proteger você, conduzir sua vida, mas Ele observa sim para ver como você está caminhando. Essa mulher com 2 moedas no bolso, ou na sacolinha, uma mulher pobre, e aí Jesus afirma, ela deu mais do que todos. Ele mostra um outro conceito aí, e aí ele diz, a gente que dá daquilo que está sobrando, mas existe alguém que de fato oferta. Existe aquele que só pensa se vai sobrar ou não vai sobrar, e tem aquele que dá porque sabe que Deus é doador, dá porque Deus de fato vai recompensar toda e qualquer atitude. Mas nós não queremos falar de dinheiro nessa noite não, está proibido falar de dinheiro. Até porque todos nós somos pobres aqui, não é verdade? Todos nós nos assemelhamos com aquela viúva, aquela mulher, né, que tinha aquela postura maravilhosa. Quero falar da presença de Deus, da nossa postura diante desse Deus.
Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós podemos ter diversas atitudes, mas isso depende da nossa compreensão, do que nós entendemos de Deus. Uma certa ocasião, as pessoas estavam tentando argumentar com Jesus, e Jesus então precisa afirmar como vocês são limitados no entendimento. Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus, não pode falar sobre Deus, não entende Deus, não se coloca na presença de Deus de um modo adequado. Na presença de Deus como Deus soberano, como Deus criador, como Deus que sabe de todas as coisas, não para saber, para escrever uma enciclopédia, colocar na Wikipédia ou em algum outro lugar informações sobre a humanidade, sobre o planeta Terra, sobre o universo, mas um Deus que conhece profundamente as coisas. Eu quero enfatizar algumas coisas. Eu coloquei aqui o primeiro aspecto de se colocar na presença de um Deus fundador. Eu sei que essa palavra soa muito estranho para você. Como assim Deus fundador? Há pessoas que acham que o mundo surgiu de alguma maneira, e lá pelas tantas Deus se manifesta e começa a se intrometer na humanidade, dando direção, dando princípios, dando conceitos de comportamento. Há pessoas que não conseguem compreender que Deus é fundador, né, para usar essa expressão. Há pessoas que não conseguem compreender que Deus é criador. Por isso se colocam na presença de Deus como um intruso talvez, como alguém que tem sim um pouco mais poder do que eu, do que você, mas não é assim aquele que precisa ser reverenciado. Ele não é tão bom assim, ele não é tão forte assim, ele não é tão criativo assim, na opinião de alguns. E aqui nós temos o jovem que chega a Jesus e diz: o que mais devo fazer para receber a vida eterna? E veja só como ele se apresenta, ou como é que ele conversa com Jesus. Ele diz: mestre, mestre, ele considera Jesus como mestre. Há muitas religiões, inclusive não bíblicas, que entendem que Jesus é mestre. E ele diz o seguinte: bom mestre, ele sabe o que é bondade, bom mestre. Há muitas religiões que consideram Jesus, Deus, como a bondade. E ele pergunta a Jesus porque considera que Jesus é sábio. Há muitos no mundo afora que consideram Jesus sábio, mas há poucos que compreendem que Deus cria. Aí eu volto à viúva. Ela compreendia que se ela colocasse aquelas duas moedas lá, Deus continua sendo Deus criador, e Ele seria capaz de criar algo do nada. Para mim, a gente não sabe nada dessa mulher, não há nenhum relato a mais. Para mim, eu tenho certeza, que ela não passou fome. Eu tenho certeza que essa viúva não passou necessidades. Eu tenho certeza que o Deus criador, não um sábio, o Deus criador se manifestou na vida dela e criou uma oportunidade, criou uma situação, criou a chance para que ela tivesse o pão de cada dia, mesmo não tendo mais aquelas duas moedas que eram de pouco valor. Entender que Deus é capaz de criar muda totalmente a nossa postura para com Deus. Se Deus é um sábio, então tem tantos sábios nesse mundo. Se Deus é um mestre, poxa, tem tantos mestres. Se Deus é bondoso, nossa, há tanta bondade no mundo afora. Mas aquele que é capaz de criar algo na sua vida, não só o universo, mas é capaz de criar algo na sua vida, isso faz toda a diferença. E o jovem, que tinha tantas riquezas, ele não conseguia compreender Deus como Criador. Um mestre, um sábio, mas não criador. Muda completamente a nossa postura em relação à devoção, em relação à nossa dedicação a Deus. Se eu acho
que Deus é um intruso que veio no decorrer da história, usou Moisés e mais alguns para colocar diretrizes na sociedade, eu estou completamente enganado. Deus é criador, presença daquele que é fundador, aquele que fez acontecer, que fez gerar e que continua gerando na nossa vida. Você crê nisso? As suas atitudes demonstram que você crê num Deus criador ou apenas num sábio? Segundo aspecto, presença, está na presença do Deus eterno. Aqui o jovem chega para Jesus e diz: o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele fala sobre eternidade, mas não consegue compreender eternidade. Ele tem um anseio por eternidade, mas ele não consegue descobrir o caminho, até porque algumas coisas o bloqueiam nesse processo. Ele está limitado por causa do seu entendimento. Ele quer talvez uma passagem, comprar uma passagem para um outro lugar, mas não consegue compreender eternidade. Estar na presença do Deus eterno me leva a entender a relação da minha vida para com o tempo, porque eternidade não é para... o nosso tempo aqui, ele é limitado, eternidade é para sempre, não é algo cronológico. Entender a relação da minha vida com os resultados, não resultados apenas para esse tempo, mas para a eternidade. Ter um entendimento da vida para com o meu significado, por que estou aqui. E ter o entendimento da relação que a vida faz com a eternidade. Veja só, criar é legal, mas tudo que nós criamos como seres humanos, um dia acaba. Tudo que nós trazemos à existência ou montamos, um dia acaba. Por isso o eterno para nós também não faz muito sentido. Quando nós estamos face a face com Deus, com a nossa história, com o nosso tempo, com a nossa idade, nós precisamos compreender o resultado dos nossos feitos, o nosso significado nessa eternidade. E não apenas até os 70, até os 80. Isso muda completamente toda a nossa forma de viver. Se o rapaz que chegou para Jesus se prostra diante dele e diz: o que eu faço para receber a vida eterna? Na hora da resposta ele sai. De repente ele não está querendo saber porque quer que Deus se revele de outra forma. E aquela mulher, aquela viúva, ela compreendia um pouco melhor a eternidade do que esse jovem? A forma como nós lidamos com a nossa vida, administramos a nossa vida, da forma como nós pensamos no tempo nosso, e da forma como nós nos colocamos diante de Deus, revela se nós cremos nesse eterno ou não. Se eu estou na presença do Deus eterno, a minha atitude é outra, a minha agenda muda, a minha postura muda, o meu olhar muda, a minha contagem muda, a minha avaliação muda. Eu preciso compreender o que é eterno. O tempo nós tentamos administrar, mas aquilo que ultrapassa esse meu tempo, esse seu tempo, nesse período nós devemos investir, estar na presença do Deus Criador, estar na presença do Deus eterno e estar na presença de um Deus soberano, que está acima de todos. Aí novamente a postura dos dois. Um chega, conversa com Deus, mas de alguma forma não consegue compreender que esse Jesus era soberano. Poderia fazer algo mais que era capaz de compreender. E o jovem, naquela situação, perdeu esse soberano, enquanto a viúva, na minha opinião, aproveita. Quando nós estamos diante de um Deus que está muito acima
da gente, que não surgiu na história, mas está antes da minha história, da sua história, que nos planejou, nos criou, nos trouxe à existência. Quando nós cremos num Deus soberano, nós decidimos nos submeter a esse Deus. Toda e qualquer atitude de insubmissão minha em relação a Deus, simplesmente revela como eu imagino Deus. Aí talvez Jesus vai falar a mesma coisa que ele falou para aquele povo que eu estava seguindo. Vocês estão me seguindo não porque estão compreendendo os milagres, mas porque vocês querem pão, vocês querem a multiplicação. Vocês não estão entendendo aquilo que Deus tem reservado. Estar diante de um Deus soberano, um Deus que consegue resolver a tua história, aquele problema seu. A gente costuma falar muitas vezes, deixe o problema lá fora, e aí depois no final me dá vontade de não querer sair mais da igreja, porque deve estar cheio de problema lá, não deve? As portas cheias de problemas e cada um volta e leva o seu. Não, na verdade nós precisamos crer que aquele problema que nos recebe de braços abertos na segunda-feira, ele é menor do que o Deus soberano que eu sirvo, que eu adoro, ou não. Eu preciso crer que aquela dificuldade pela qual eu estou passando com esse Deus soberano, que não vai me desamparar, que não vai me deixar, e eu vou poder passar por essa situação. E aí eu posso sim me submeter à vontade dEle, entregar nas suas mãos as minhas escolhas, a minha direção, o meu ser, a minha administração, a minha mordomia, eu posso entregar a Ele. O meu presente, o meu futuro, eu posso entregar a Ele. Aí tem uma coisa curiosa, quando a pessoa está numa péssima situação, não sabe mais como, o que fazer, ela entrega o presente nas mãos de Deus, porque está uma dificuldade só mesmo, então entrega para Deus o problema. Eu entrego o meu presente a Deus, mas o futuro, aí eu mantenho o controle, é ou não é? Entrega o presente porque não tem como dar solução, entrega para Deus. Quando as coisas melhoram, toma de volta o presente, agora é comigo mesmo, tomo de volta o presente e entrego o futuro a Deus. Enquanto o futuro é futuro, eu entrego para Deus. Quando o futuro está no presente, eu agarro e tento resolver da minha forma, é ou não é? Muitas vezes a gente não compreende que a gente precisa estar submisso de corpo e alma àquele Deus que é soberano. Veja só, em pequenas atitudes nossas do dia a dia, a gente mostra se a gente crê ou não nesse Deus soberano. As duas pessoas chegam diante de Jesus e têm atitudes totalmente diferentes. E aí nós precisamos responder algumas perguntas difíceis para a nossa avaliação. Nós temos medo que Deus nos peça alguma coisa? Quando a gente sente que Deus vai falar conosco, temos medo que Deus peça alguma coisa da gente? A maioria das pessoas tem, por quê? Fazem a sua oração, não esperam Deus falar, isso quando fazem, né? Fazem a sua oração, não esperam Deus falar, saem correndo, fecham os ouvidos e vão para o trabalho, vão para a rua, vão correndo, fazendo as suas coisas, porque não querem nem ouvir Deus falar. Há pessoas que têm medo que Deus fale algumas coisas muito particulares, porque a nossa vida tem segredos, não tem? A gente cantou na música é gostoso cantar, eu entrego meus segredos, tal, mas quais são os teus segredos? Se são segredos, por que não entregou ainda? Porque a partir do momento que você entrega, não é mais segredo. É segredo por quê? E aí a gente tem uma tremenda dificuldade. Vai que Deus queira conversar comigo sobre aquele segredo. Vai que Deus queira abrir a conversa sobre aquela problemática da minha vida. Vai que Deus queira me colocar numa situação embaraçosa, eu não quero isso. Você tem medo que Deus te peça algo, ou que te fale algo?
Sobre qual assunto você não quer nem conversar com Deus? A gente fala assim, não, eu falo sobre tudo, com Deus tranquilo, eu falo sobre tudo. Até vi uma pessoa falando esses dias, muitas vezes nós temos uma falsa confissão. Nós confessamos para nós mesmos, não confessamos para Deus. Oh Deus, eu sou tão fraco, Deus, Na verdade estou falando isso para mim, estou nem falando para Deus porque não estou querendo mudar. Então eu estou me confessando a mim mesmo, depois eu me perdoo, então vou me perdoar agora, acho que Deus me perdoou. Na verdade não há autenticidade ao falar desses segredos, dessas fraquezas da vida, e a gente faz uma confissão muito superficial. Nem estou falando de mim, eu estou falando de alguma coisinha aí, mas eu não estou querendo mudar, eu não estou querendo tratar isso na minha vida. Sobre qual assunto você não quer nem conversar com Deus? E aí você sabe exatamente quando a sua consciência começa a cutucar você, dizendo, Helmut, tem aquela outra questão lá, como é que você está lidando com isso? Então, entreguei tudo nas mãos de Deus. Não, não é para entregar tudo, é para conversar com Deus sobre isso daí. Esse segredo precisa ser conversado, precisa ser resolvido, não é jogar ao pé da cruz, falar está resolvido. Não, é para ser tratado. Sobre qual assunto eu não quero falar com Deus? O que é inegociável para você? Você fala assim, isso aqui eu nem negocio. Veja só, eu fico às vezes até com dó daquele jovem que chega a Jesus e diz, eu quero a vida eterna. Aí Deus fala assim, venda tudo. Assim de sopetão, ele não faz nenhuma introdução, ele nem espera, ter uma boa conversa, ele simplesmente fala, venda tudo, dê aos pobres e me siga, numa frase só, numa respirada só. E aí o rapaz ali fica sem chão, ele não está disposto a negociar. Temos nós questões que nós não negociamos com Deus, nem que Ele peça. Fala assim, isso aqui tudo bem, mas aquilo lá eu não abro mão não. Deus, se você quiser um minutinho a mais do meu tempo, tranquilo. Mas se você pedir um pouco a mais, estou fora. Deus, se você pedir para eu ser líder, não vou fazer. Deus, se quer que eu faça discipulado, não vou fazer. Deus, se quer que eu visite aquela pessoa, não vou visitar. Se quer que eu aconselhe, não vou aconselhar. Não estou à disposição. Coloca no WhatsApp lá, não disponível, no coração também, não disponível, não estou a fim de negociar nada com Deus. Existe talvez alguma área dessa na nossa vida? Em algum aspecto você se propõe a obedecer só em parte a Deus? Diz Deus, eu vou ser mais dedicado ao Senhor, sim, mas eu vou manter o controle das coisas. Eu vou separar do domingo 2 horas, durante a semana separo mais 1h30, se der tempo. E aí eu vou separar mais um momentinho lá e já está bom. Que conversa é essa? Eu sei que ninguém fala isso, ninguém vai ter uma conversa dessas, mas lá no fundo do coração, há muitas vezes as pessoas que se propõem apenas a obedecer parcialmente. Deus diz, entregue tudo. A pessoa fala, não vou. Eu entrego uma partezinha. Parece a história de Ananias e Safira. Veja só que atitude. Eles vendem uma propriedade, dão uma boa parte dessa propriedade para a igreja, e aí Deus mata eles. Diz, vocês mentiram, acabou. E aquela pessoa que vende tudo e não dá nada? Veja só, muitas vezes essa atitude de querer negociar com Deus, na verdade mostra o entendimento que eu tenho de Deus. Talvez seja um entendimento muito restrito, muito limitado. Vendo Ele como mestrezinho, professor de 5ª série, 5º ano melhor, o 6º ano, todo mundo bagunçando tal, e o professor coitado tentando dar aula. Não vou nem falar do ensino médio, que é um pouco pior,
Aí o professor tenta dar aula. Tem muitas pessoas que tratam Deus como um professor. O professor deveria ser muito bem tratado. O comportamento deveria ser excepcional para com o professor. Não estou justificando a má conduta dos alunos, de forma alguma. Mas há pessoas que lidam com Deus dessa forma. E acham que vai ficar tudo bem. Que no final está tudo certo, é isso aí mesmo. Vai passar desse jeito mesmo. Como assim? Que Deus é esse? Essa falta de compreensão de quem Deus é, nos leva a um descaminho. E a última ainda, você duvida da intenção de Deus? Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, há um movimento em nós que nos leva a uma rendição, nos leva a uma entrega, nos leva a uma submissão, nos leva à compreensão o quão maior Deus é, e o quanto eu dependo dEle, o quanto eu necessito dEle, o quanto Ele é a minha fonte de vida, minha rocha, minha salvação, o quão importante é servi-lo. Agora, se eu duvido da intenção desse Senhor dos senhores, como a gente viu no domingo passado, que é adorado, que é exaltado, que é louvado com tanta intensidade, que é adorado, e os anjos, e todo mundo espiritual expressa em coro, santo, 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 perfeito, perfeito, sem mácula, sem qualquer defeito, alguém que é completo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Por que eu não posso me prostrar diante desse Deus? Por que eu não posso me submeter a esse Deus? Ele tem más intenções. É essa a minha compreensão, esse meu entendimento. Pouco da vida de Jó, só para a gente fazer a conclusão, algumas conclusões de Jó. Jó passando por aquela dificuldade tremenda, e é importante que você leia Jó, e aí você não precisa se fixar na argumentação toda, mas veja lá o entendimento que Jó tem de Deus. Jó diz o seguinte: Deus é bom e amoroso, e Jó naquela situação miserável, ele diz, Deus é todo-poderoso, ele afirma, ele repara a cada detalhe da minha vida, ele vê cada detalhe da minha vida, a afirmação de Jó, ele está no controle. Como assim no controle, Jó? Ele afirma, Deus está no controle, ele tem um plano para a minha vida, e Jó morrendo, cheio de enfermidade, cheio de dificuldades, morrendo, ele tem um plano para a minha vida, e aí no final, ele vai me salvar, ele vai me salvar. É fácil criticar Jó, por aqueles momentos de angústia, né, pelas quais ele passa, e essa falta de compreensão do que está acontecendo com ele. Mas veja a riqueza da afirmação desse homem, veja o entendimento desse homem sobre Deus. Você tem a liberdade de se submeter a um Deus assim? Você tem o desejo de falar assim, Deus, controle a minha vida, governe a minha vida, eu me rendo, eu me entrego. Pode comandar, que eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, vale a pena, vou ter uma recompensa, vai ser legal para mim também. Você crê nesse Deus? Qual é a intensidade da sua rendição a esse Deus soberano, eterno e criador? Essa rendição, esse prostrar-se diante de Deus, reconhecer Deus como Senhor, leva à vida eterna. Essa atitude de rendição é o caminho para a eternidade. Se eu não consigo reconhecê-lo como Deus absoluto, a minha conduta revelará isso. Se eu não consigo confiar nele plenamente,
os meus medos me entregarão, me denunciarão. Qual é o nível, ou qual é a forma como eu me rendo, me entrego, me coloco debaixo dessa orientação de Deus? E aí, quando nós nos fazemos essa pergunta, certamente nosso coração vai apontando para algumas áreas da nossa vida que a gente fala assim: Deus, aqui não, Deus, não. Eu lembro, quando era solteiro, pedi a Deus por uma mulher. Falei, eu preciso casar, Deus, por favor. Sabe qual era o meu medo? Que Deus ia me dar uma mulher da qual eu não ia gostar. Falei, Deus, eu vou ter que aprender a amar essa pessoa, vou ter que aprender a gostar dessa pessoa. Veja só que entendimento. Muitas das pessoas que hoje dizem que são cristãs, mas não conseguem se submeter à vontade de Deus, acham que Deus vai só colocar dificuldade no seu caminho. Acham que Deus vai colocar só problemas no seu trajeto. E acham que sabem melhor do que Deus conduzir a sua vida. Veja só, Deus tem um cuidado tão especial por cada um de nós. Por que não submeter-se completamente a Ele? O que devo fazer para receber a vida eterna? Eu devo me render. A quem? A qualquer coisa? Não, a Deus. Como eu sou ser humano com limitações, eu sempre me rendo a algo ou a alguém. Se eu não me rendo a Deus, eu já estou rendido a outra coisa, a outra força, a um outro Senhor. Se Deus não é o meu Senhor, alguém outro é. Eu não tenho a capacidade de ser Senhor sobre a minha vida. Eu não tenho condições de ser Senhor sobre a minha vida. Eu sou limitado, sou falho, eu sou frágil, vulnerável, e eu preciso que alguém seja Senhor sobre a minha vida. Eu preciso disso. Da mesma forma você. Deus nos dê a graça de vivermos no lugar da rendição, na presença dEle. Não adianta usar frases prontas para dizer eu estou na presença quando não está. Estar na presença é de fato se submeter, se render a esse Deus. E todas as outras coisas se tornam secundárias, inclusive a minha vontade. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Qual é o nível, o grau, a intensidade da sua entrega a Deus? Agora, sem buscar comparações, também não dizer que a tua situação era muito pior há 2 anos atrás. A pergunta é, o quanto Deus pode contar contigo? O quanto você está submisso à vontade dEle, o quanto você está desejoso em fazer o querer de Deus, o quanto você quer de fato viver como filho amado dEle, o quanto você o admira, adora, reconhece na sua vida, na prática. Querido Deus, nós reconhecemos Tua vontade, reconhecemos o Teu querer, reconhecemos a Tua palavra, reconhecemos a ação do Espírito na nossa vida, reconhecemos que o Senhor é um Deus perfeito, absoluto, santo. Não há mancha, não há falha, não há imperfeição, não há lacuna, não há nada que de alguma forma te coloque como algo não completo. Reconhecemos Tua santidade, a perfeição, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que para que tenhamos vida eterna, precisamos ter o Senhor como o Senhor da nossa vida.
caminho para a eternidade não é um caminho onde nós fazemos as nossas vontades apenas. É um caminho de rendição. Pai, eu peço agora a favor de cada um aqui, a favor da minha vida, dos meus amigos, irmãos. Obrigado, Deus, porque de alguma forma o Senhor tem se revelado, de alguma forma o Senhor tem mostrado um pouco daquilo que o Senhor é e nos dado entendimento. Pai, também nessa noite nós precisamos nos render mais e mais. E o Senhor sabe a luta que há em vários corações aqui, que talvez nunca tiveram a coragem de se render ao Senhor. Eu peço que Teu Santo Espírito se manifeste nessas vidas e que elas experimentem, sejam ministrados, experimentem algo mais do Senhor, e que haja derramado a Tua presença sobre essas vidas e que elas se rendam completamente a Ti e possam declarar com os seus lábios, talvez hoje pela primeira vez: Jesus, Tu és meu Senhor, Deus, Tu és o meu Deus, eu quero Te servir. Deus, dê graça a essas pessoas, que o Teu poder se torne forte nesse lugar, que Tua ministração aconteça em cada coração aqui. Ó Deus, onde há engano, onde é uma falsa adoração, onde é uma adoração a si mesmo, Deus, tenha misericórdia, revele o engano e ministre essas vidas também, para que haja essa completa rendição ao Senhor. Deus, nós somos como aquele jovem que se prostrou diante do Senhor e perguntou: o que devo fazer para receber a eternidade, a vida eterna? Eu quero tanto, desejo tanto. Fale conosco, Pai. Fale o que nós precisamos entregar. Eu sei que para cada um aqui é algo diferente. Deus, que cada um tenha essa tranquilidade na Tua presença, em se render completamente. Ó, que Teu Santo Espírito venha selar cada entrega, cada rendição. Que o Teu poder, Pai, cele cada rendição aqui nesse lugar. Cada pessoa que declarou com seus lábios: o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor sobre a sua vida, e que isso permaneça para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé. E talvez você precise declarar com seus lábios sim nessa noite. Declarar com seus lábios: eu creio que eu preciso de Deus. Eu me entrego e declaro que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você precise fazer essa declaração nessa noite. Faça isso durante essa música. Você é pequeno, você é fraco, Deus já sabe disso. Que a sua confissão não se limite à primeira parte dessa música, mas que você possa avançar e se render completamente. Faça dessa música a sua oração. Amém. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus desejos.
nós possamos crer, que nós possamos confiar e nos entregar nessa semana também. Que Deus possa estar abençoando a sua semana, esteja em paz, alegria e uma ótima semana a todos.